Hello guys! How you doing? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre 4 expressões avançadas na língua inglesa que você pode topar por aí, inclusive no trabalho. Então, bora aprender? E por serem expressões avançadas, em geral, os não nativos, como nós, temos a dificuldade inicial ou até final de compreender o que essas frases querem dizer dentro daquele determinado contexto em que elas aparecem. And then, finally, I open the door, I see big, a huge, a giant... A moment. As I was saying... Oops, I just lost my train of thoughts. A primeira é train of thoughts. Train of thoughts significa linha de pensamento ou de ideia. E no exemplo dado, a personagem está contando o que parece ser uma longa história, tá naquele momento de tensão para continuar pro fato que de repente ocorreu and finally, e finalmente, when I open the door, quando abro a porta, I see a big, a huge, a giant, vejo um grande, um enorme, um gigante. Ou seja, ela está numa linha de pensamento, de raciocínio da história e de repente ela para, toma água e quando vai retomar a linha de raciocínio da história, ela diz as I was saying, como eu estava dizendo, e aí, oh, just lost my train of thoughts, perdi a linha de raciocínio. Então se usa train of thoughts nesse contexto, quando se está explicando as suas ideias numa linha de raciocínio ou quando perde essa linha de raciocínio. Esse é o contexto. You really need to brush up on your keyboard typing skills. To brush up on. To brush up on. É a segunda frase. Traduzindo a expressão é aprimorar algo ou melhorar algo. No contexto do exemplo, quer dizer melhorar ou aprimorar a habilidade de tocar o teclado. Por isso o amigo diz, oh, you really need to brush up on your keyboard typing skills. Você realmente precisa melhorar ou aprimorar as suas habilidades no teclado. E também pode ser usada para coisas que a pessoa já aprendeu, mas ela lembra mais ou menos como fazer essa atividade ou tarefa. These private lessons will give them a chance to brush up on their technique. Essas aulas particulares darão a eles a chance de aprimorar sua técnica. And now I'm going to bring you to speed with the latest news about the yellow crazy ant. Bring up to speed. Bring up to speed. É difícil traduzir ao pé da letra esse tipo de frase. O mais interessante e o que torna mais simples de compreender é traduzir o seu sentido, não literal, que é colocar em dia, colocar alguém informado ou em dia sobre um determinado assunto. E no exemplo dado nós vimos I'm going to bring you up to speed with the latest news about the yellow crazy ant. Vou colocá-lo em dia com as últimas novidades sobre a formiga amarela doida. Outro contexto no qual pode ser utilizada essa expressão é quando é preciso resumir ou recapitular um tópico que foi abordado anteriormente. Por exemplo, could you bring me up to speed on how we do this, please? Poderia retomar ou trazer novamente a ideia em como fazer isso, por favor? Isso é um exemplo. So, if you're up to speed, you have all the latest information about something. Would you run that by me again, please? To run by someone. To run by someone. Significa pedir para fazer ou dizer algo novamente. E no exemplo nós vimos would you run that by me again? Pode repetir, fazer novamente a apresentação para mim?
Outro contexto no qual essa frase pode ser usada é para perguntar ou até pedir a permissão de alguém para fazer algo. Por exemplo, before we change this presentation, let's just run it by our boss. Antes de mudar a apresentação, vamos decidir, pedir ou acordar com o chefe. Então, falar com o chefe antes de fazer qualquer tipo de alteração. Well, guys, that's it. Se você gostou do conteúdo, por favor, dá um like, dá uma compartilhada com a galera que curte também língua inglesa. E me segue lá nas redes sociais, lá tem conteúdo todo dia, conteúdos práticos, muito bonitinhos, e enfim. Tá aqui tudo na descrição do vídeo, é só acessar. And see you! Bye!